Olá, vamos lá, vamos continuar. Lembrando, né, que todo esse material, todos os meus vídeos, não é para tirar você da sua igreja, não é para tirar a tua fé, não é para tirar a sua base de crença nenhuma, é só para você pensar. Isso aqui só é um bate-papo, tá bom? Então nós paramos na oitava pergunta que esse irmão fez para mim, né? Por que Deus chamou uma lei de lei eterna e outra lei de lei transitória? E ele me passa lá os versos, né? Salmos capítulo 111, versos 7 e 8, que diz o seguinte: As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos, permanecem firme para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Bom, vamos tentar responder aqui. Cabe aqui, então, uma outra pergunta. Que mandamentos são esses a qual o Salmo se refere? Seriam os 10 mandamentos das tábuas de pedra? Vamos lá, vamos ver então, vamos ver o que se trata. Diversos preceitos cerimoniais foram ditos nas Sagradas Escrituras como sendo eternos ou perpétuos. Exemplos: a circuncisão, a Páscoa, a festa dos tabernáculos. Do mesmo modo, várias dessas leis cerimoniais também foram declaradas como sendo da lei de Deus ou da lei do Senhor. Exemplo: holocaustos e ofertas nas solenidades, consagrar o primogênito, par de pombas no 8º dia. Com isso, vamos analisar. Se for, como os guardadores da lei alegam, se o salmista estava se referindo só ao decálogo, então ele, o salmista, sendo leitor e escritor das Sagradas Escrituras, lendo e sabendo que diversas leis rituais foram declaradas perpétuas ou da lei de Deus, ele escreve, vamos lá, que todos os seus mandamentos ou preceitos durem para sempre. Bom, e nessa declaração, ele se referia somente ao decálogo, aos 10 mandamentos? Então o salmista sabia que só os 10 mandamentos é que era eterna, e sendo só o decálogo eterno, logicamente, então ele sabia que o restante, os preceitos cerimoniais, eram transitórios. E isso muito antes do Novo Testamento, muito antes do apóstolo Paulo declarar que aquilo era transitório, ele já sabia. No tempo do salmista, no Antigo Testamento, ninguém declarou na Escritura sobre lei ser transitória, nunca. Continuando então, o salmista sabia a diferença de moral e cerimonial, sabia que a lei cerimonial era passageira, mesmo as próprias Escrituras afirmando que preceitos rituais eram perpétuos, ele sabia que eram transitórios. E mesmo assim, ele não explica isso, ele diz tão somente que todos os preceitos ou mandamentos de Deus são eternos, colaborando assim com as informações, as citações escriturísticas de que ritos cerimoniais eram eternos e faziam parte da lei de Deus. Ok. E todos os leitores na época liam que guardar o primogênito era da lei do Criador. Leiam que sacrifícios eram da lei do Criador. Ou liam também que a Páscoa era eterna. Liam que a circuncisão era eterna. Mas quando liam o Salmo 111, versos 7 e 8, todos tinham que entender que todos aqueles mandamentos eternos se tratavam só do decálogo. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando os guardadores da lei pegam lá Salmo dizendo, olha, a tua lei é perfeita, é eterna, isso, aquilo. Tudo bem. Então o salmista só estava falando das tábuas. Ok. Mas quando todo o povo sabia que tudo isso que eu informei aqui era eterno, mas quando lia os Salmos, não, agora não é os preceitos, os rituais não são que estão dizendo que é eterno, é só as tábuas. É isso? Ora, irmão, você que me fez as perguntas, faça-me o favor, né? Faça-me o favor, o Criador não é de confusão. Alegar que o Salmo 111, versos 7 e 8, referia-se só ao decálogo é ilógico, pois para deduzir isso
Era necessário saber que havia uma tal lei cerimonial transitória, mas tal interpretação dos guardadores da lei só foi possível com a citação escriturística sobre a lei ser transitória, e a citação escriturística de que a lei era transitória só ocorreu muitos séculos depois lá no Novo Testamento. Por favor, né? No tempo do salmista não existia nas escrituras passagens que dissessem que a lei ou alguma certa lei como sendo transitória. Nem existia Novo Testamento nessa época, meu querido irmão. O contexto histórico escriturístico do Antigo Testamento deixa claro que o Salmo não se referia só ao Decálogo. Certo? E note que mesmo no início do Evangelho, o evangelista Lucas cita leis rituais como sendo da lei de Deus. Então, como que esse salmo estava se referindo só ao Decálogo? Olha, desculpa, mas eu não concordo, certo? Não dá para concordar simplesmente pelos fatos aqui que eu estou passando para vocês, para você, né, meu irmão, que fez essa pergunta, certo? Vamos lá. Você me faz uma nona pergunta. Por que Deus chamou uma lei de santa e outra que nada santifica? Vamos ver. Ele me passa então os versos. Romanos capítulo 7, verso 12. Diz assim: E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Bom, vamos tentar responder para você, meu irmão. Meu irmão, Deus não chamou uma lei de santa e outra que nada santifica. A Escritura diz que a lei era santa, mas que nada santificava. Percebe a diferença? Paulo era cheio de fazer essas coisas, esse joguinho de palavra. Essa sua questão é mais um argumento baseado na interpretação de divisão de lei criada pelos pioneiros da denominação dos guardadores de sábado, né? Incluindo aí a papisa dessa denominação. Fiz parte dela. Eu sei do que você está falando. Eu sei que você é adventista. Para ficar me questionando do jeito que você está me questionando. Fiquei 20 anos lá. Muito parecida com a sétima pergunta que você me fez. Nesta, o irmão apresenta uma comparação sem sentido. Seria como dizer, uma janela é pintada e a outra janela não pinta nada. Entende? Veja que comparação estranha e confusa você faz. Uma janela pintada, outra não. Claro, não pintada, nada. Quem pinta é a pessoa. Você compara algo santo com algo que não santifica. Ambas as coisas, supondo fossem duas, supondo que eu estou navegando na tua ideia, hein? Supondo que fossem duas, são criações, nada santificam. Quem santifica algo diretamente ou indiretamente é o Criador. Dá para você entender isso, irmão? E pelo que sei, a Escritura nunca disse que os 10 mandamentos santificavam alguma coisa ou alguém. A lei, a Torá, era santa? Para os hebreus, sim, porque veio de Deus, mas nada santifica porque o Criador é quem santifica algo. Compreende? E baseado nessa sua forma de criar esse tipo de pergunta, eu também posso perguntar, por exemplo, por que Deus valorizou uma circuncisão como sendo sinal eterno da aliança e outra disse que nada valia e nada era? Posso fazer uma outra pergunta. Por que Deus chamou a solenidade de estatutos perpétuos e outras de sombras de coisas futuras? Posso te perguntar outra coisa também, meu irmão? Me responda lá, vai lá e me responde. Por que Deus proibiu carregar cargas no sábado do Antigo Testamento e no sábado do Novo Testamento permitiu carregar? Veja lá. Quando eu falo do Novo Testamento, estou falando dos evangelhos, da transição, porque os evangelhos ainda é a antiga aliança, mas tinha uma transição. Lá em João, capítulo 5, versos de 8 a 13. Entenda. Já falamos sobre isso também. Viu, irmão? Através da sua maneira dos guardadores, essa sua maneira aí dos guardadores de sábado, de verem as coisas, de verem duas leis, e também, eu também criei duas circuncisões da carne, 2 grupos de solenidade, 2 sábados, entendeu? Raciocine, meu querido,
Tá certo? Vamos lá. Você me faz uma 10ª pergunta. Por que Deus chamou uma lei de espiritual e outra de carnal? Legal, né? Uma ele chama de espiritual e outra de carnal. Por quê? Próximo vídeo. Tá bom? Vai lá, dá uma olhadinha, dá um joinha. Se quiser falar comigo, pode falar também, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Um abraço.